Quinta-feira, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes. Esse é um dos assuntos do Nesp Notícias de hoje. A alimentação é fundamental para controlar a doença. Agora a gente tem que aprender. Eu acho que tudo é questão de jeito, né? De você se adaptar na dieta. Semana do Hip Hop leva música e dança até a escola. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas têm a doença. Só aqui em Bauru, são cerca de 13 mil diabéticos. Mas nem todo mundo faz o controle. Uma das formas de manter o nível de açúcar no sangue estável é adotar uma alimentação saudável. A mesa da Adélia é farta. Aqui, cada alimento é selecionado com cuidado. É que ela tem diabetes e sabe a importância de manter uma alimentação saudável. É uma questão de você saber colocar a alimentação mais adequada e não passar vontade. Eu acho que todo mundo tem o direito de comer as coisas boas, os alimentos saudáveis. Agora a gente tem que aprender. Eu acho que tudo é questão de jeito, né, de você se adaptar numa dieta. O diabetes é causado por uma disfunção do pâncreas, que para de produzir insulina ou produz em uma quantidade pequena. Com isso, o açúcar se acumula na corrente sanguínea. No caso da Adélia, o diabetes é hereditário. Ela descobriu que tinha a doença há 14 anos. Para mim, assim, eu já tinha essa visão do que é o tratamento do diabetes por meu pai ser o primeiro a apresentar, depois minha mãe, meu irmão. Depois eu e agora o meu irmão mais velho. Então nós temos já um jeito de se cuidar, de tratar. E o nosso pai era médico, então ele teve essa visão de nos colocar que no futuro nós teríamos essa doença. Então ele colocou um pouco de medo. É óbvio que a gente sente medo, porque muda totalmente o organismo. Você tem períodos que está melhor, outra vez você não está. Então, a gente tem essa consciência, entendeu? Mas não são todas as pessoas que têm, infelizmente. Mas, mesmo quem não tem predisposição, pode desenvolver a doença. Alimentação pobre em nutrientes, obesidade, estresse e sedentarismo são fatores de risco. O diabetes, muitas vezes, ele surge realmente por erros alimentares, principalmente por falta de fibras. As fibras na nossa alimentação, ela vai equilibrar a quantidade de glicose e a quantidade de gordura que vai ser absorvida. Quando um indivíduo tem uma alimentação pobre em fibras, com uma quantidade menor de 20 gramas por dia, e um excesso de gordura e excesso de doces e carboidratos, e se ela tem uma predisposição genética, fica muito mais fácil ela desenvolver essa doença. Quando descobriu que tinha diabetes, Adélia precisou adequar a alimentação. Eu passei a comer pão integral, passei a comer macarrão integral, arroz integral. Eu vou numa casa, não tem problema, eu como normalmente, só que a minha quantidade já é restrita, entendeu? Entre comer um arroz, um feijão, eu tenho uma quantidade certa para comer, não posso exagerar. Além do consumo de fibras presentes nos alimentos integrais, quem tem diabetes precisa equilibrar a ingestão de carboidratos e proteínas. O diabético, eles têm que estar associado à proteína junto com um carboidrato. Porque a digestão do carboidrato é muito rápida e se transforma em açúcar. A digestão da proteína demora um pouco mais, em média de 4 horas. Tem sempre que estar nos lanchinhos do diabético não só uma fruta, e sim uma fonte proteica, animal ou vegetal. Animal seria uma fatia de queijo fresco, tá? Muitas vezes as pessoas comem até um ovo cozido, e a vegetal, as oleaginosas, uma castanha, uma amêndoa. Então, sempre associado com a proteína. As verduras, legumes e frutas vão equilibrar tanto as fibras como as vitaminas e sais minerais. Qual a importância das vitaminas e sais minerais? São elas que vão construir uma quantidade adequada de enzimas no nosso corpo, vai equilibrar a produção de hormônios, então é o equilíbrio do organismo e vai manter a taxa metabólica adequada.
Já em relação ao açúcar, Eliane é categórica. Ele tem que ser retirado do cardápio. Eles têm que fazer uso dos produtos diets. Tem que tomar muito cuidado. Qual a diferença do produto diet e do produto light? O produto light, ele tira 25% de um alimento calórico, tá? De uma substância calórica dentro desse alimento. O produto diet é retirado uma substância e para o diabético é retirado o açúcar. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Então, existem no mercado vários produtos diets, mas tem que tomar muito cuidado com a composição desses produtos. Tem que escolher aqueles que têm uma quantidade menor de gordura. Você passa a se policiar mais, muda um pouco a sua ideia, né, do corpo saudável, de como você pode viver bem melhor. Então é isso, a gente vai adaptando as frutas que não pode, o que pode, entendeu? Um doce diet você aprende a fazer, você acaba acostumando com sabor menos doce. Familiares e amigos são fundamentais na mudança dos hábitos alimentares. As pessoas que têm um diabético dentro da família, o ideal seria ser todo mundo saudável. Nosso assunto agora é o feriado prolongado. Quem vai pegar a estrada nos próximos dias precisa ficar atento ao movimento das rodovias. Aqui na região de Bauru, o maior fluxo é na rodovia Marechal Rondon. Por isso, os motoristas que passarem por aqui devem redobrar os cuidados. Eu converso agora com o Fernando de Moraes, que é tenente da Polícia Rodoviária. Fernando, quais são as recomendações para quem vai viajar durante o feriado? Antes de sair, é importante que o motorista faça uma revisão no seu veículo para certificar se o veículo reúne condições seguras de transitar. Em especial, pneu, óleo, a documentação, equipamentos obrigatórios. Em especial, é importante que ele não cometa 3 tipos de infrações, que são as que mais ocasionam acidentes na rodovia, que são excesso de velocidade, ingestão de bebida alcoólica e a ultrapassagem em local proibido. Esses são, sem dúvida, os vilões da rodovia. Lembrando que o maior agente da própria segurança é o próprio motorista, então ele tem que se conscientizar e agir contribuindo para a sua segurança. Muito obrigada, tenente. Quem tiver problemas durante a viagem pode acionar a Polícia Rodoviária pelo telefone 190. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Vamos saber então se o tempo vai colaborar com os motoristas neste feriadão. Faz sol em todo o estado de São Paulo na tarde desta quinta-feira. No primeiro dia do feriadão, há chances de chover apenas no noroeste do estado. Em Bauru, o céu aberto de hoje deve se repetir amanhã. A umidade do ar agora é baixa, está em 36%. Os ventos sopram fracos, a 7 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 31 graus. Amanhã pode chegar a 33 em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, os termômetros devem ficar em 32 graus. E se você não vai viajar, é hora de saber o que abre e o que fecha aqui na cidade. Durante os dias do feriado prolongado, quem precisar de atendimento médico de urgência e emergência deve procurar os prontos-socorros Central e Infantil e também as UPAs. Eles vão funcionar 24 horas, assim como o SAMU. Já outros serviços da cidade vão ter os horários alterados. É o caso do Poupa Tempo, que fecha na sexta e no sábado e volta a funcionar na segunda-feira. Já os ecopontos param no dia do feriado, mas abrem normalmente no sábado. A coleta seletiva e a orgânica estão suspensas na sexta-feira, mas serão feitas no sábado. Para quem quer opções de lazer, o Zoológico Municipal e o Jardim Botânico vão permanecer abertos nos 3 dias. Já quem tiver problemas com a rede de água e esgoto deve comunicar ao DAI. O telefone é o 0800 77 10 195. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. E mesmo sendo feriado, as lojas da região central de Bauru abrem amanhã das 9 às 6 da tarde. A iniciativa é para compensar o feriado de finados quando o comércio ficou fechado. Já as lojas do Bauru Shopping e do Boulevard Shopping Nações ficarão abertas do meio-dia às 8 da noite. A praça de alimentação dos 2 empreendimentos abre das 11 às 10 da noite.
E também por causa do feriado, empresas de transporte interurbano já colocaram ônibus extra com saída da rodoviária de Bauru. Segundo a Endurbe, há coletivos adicionais para cidades como Três Lagoas, Rio de Janeiro, Santos, Londrina e Curitiba. Para São Paulo foram colocados mais 5 horários, além dos normais, entre hoje e amanhã. Os horários podem ser conferidos no site da Endurbe, no link rodoviária, ou pelo telefone 3233-9000. A seguir, a gente conversa com o professor da Unesp, Jefferson Goulart, sobre o significado do 15 de novembro e também sobre reforma política. E ainda hoje, alunos têm lição diferente: aprender os elementos do hip hop. E hoje, véspera de feriado da Proclamação da República, a gente vai falar sobre o simbolismo dessa data e também sobre o cenário atual de reflexões sobre uma provável reforma política. Recebemos o historiador e professor da Unesp, Jefferson Goulart. Jefferson, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Vamos começar então falando sobre o que representou, o que significou a Proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca há 124 anos. O nosso ingresso na vida republicana é marcado por uma grande contradição. Idealmente, a República está associada a valores como o governo do povo, diferenciação entre público e privado e um ambiente de participação política popular. No entanto, a nossa história republicana começa a rigor com um golpe de Estado, que foi operado por grupos militares que, de certa forma, desembocam um processo transformador que já estava em curso antes, diz respeito à abolição da escravatura e à tentativa de moralização da atividade política a partir dos interesses de algumas elites. Inclusive, neste ano, faz 20 anos daquele plebiscito, que foi uma consulta à população, né? Se as pessoas queriam manter o regime republicano ou voltar para o monarquista, e também consultou sobre o sistema de governo, se continuaria presidencialista ou parlamentarista, né? Esse foi um desdobramento de uma falta de acordo durante a Constituinte de 86 e 88, quando alguns grupos que defendiam o modelo monarquista insistiram na necessidade de um plebiscito que fizesse uma escolha de legitimidade popular com relação ao sistema e à forma de governo. E, portanto, em 1994, não é isso? Nós tivemos, então, esse plebiscito com uma larga vantagem, uma vitória consagradora do sistema presidencialista e da forma republicana, banindo definitivamente a possibilidade de restauração de uma forma monárquica e atrasada de poder. Só uma correção, foi em 1993, né? 93, perdão. Isso. Desculpe. E recentemente essa discussão veio à tona mais uma vez por causa da reforma política, né? O presidente, inclusive, queria um plebiscito para discutir com a população, né, mudanças, mas esse plebiscito ele foi rechaçado, né? Mas um grupo de deputados se desdobrou sobre esse tema e apresentou na semana passada propostas de uma PEC para alterar a Constituição, né? E eles trouxeram algumas propostas relativas a alguns pontos específicos. Vou citar alguns, Jefferson, e gostaria que você comentasse na sequência. Eles propõem o fim da reeleição dos cargos executivos, eles propõem o fim do voto obrigatório, eles propõem restringir também a atuação dos partidos que não tenham saído bem nas últimas eleições, né? E dividir os estados em circunscrições para eleger deputados, um pequeno número de deputados e senadores. Fique à vontade para comentar alguns desses pontos. De uma forma geral, você achou as propostas conservadoras desse grupo de deputados? Bem, o tema da reforma política ele precisa ser compreendido como uma tentativa, um esforço de correção dos problemas mais importantes em relação ao funcionamento das nossas instituições, dos nossos partidos, do nosso sistema eleitoral. E desse ponto de vista, em particular, essas propostas que você mencionou, nenhuma delas toca nessas questões fundamentais. Não é possível pensar num sistema de voto distrital nesses termos sem que se rediscuta o sistema de governo, sem que se recoloque a possibilidade
de adoção do parlamentarismo. E esse tema está fora da agenda brasileira, ele é extemporâneo. Da mesma forma, a proibição da reeleição, na verdade, expressa uma reação de ocasião de setores da oposição que hoje têm uma posição muito desfavorável na disputa política. E simplesmente abolir a reeleição não me parece que seja uma boa solução. Eu diria que há duas questões sobre as quais nós temos que tratar com muito cuidado e muita atenção. A primeira delas é o financiamento das campanhas, que é a origem dessa relação promíscua entre os interesses privados e as decisões públicas. A continuar esta forma atual, em que o financiamento é estritamente privado e que se permite que o interesse privado macule o comportamento dos nossos representantes, os partidos políticos ficam muito vulnerabilizados e isso compromete a democracia. Penso que a adoção de alguma modalidade de financiamento público e proibição rigorosa do financiamento privado é uma forma mais moralizadora de valorizar a vida política. A segunda questão diz respeito ao fim do voto obrigatório. Ao fim do voto obrigatório. Acho uma medida extremamente ruim. Ainda que o voto seja um direito, o eleitor pode exercer esse direito das mais variadas maneiras, justificando a sua decisão de não votar, votando nulo, votando branco ou fazendo escolhas. Afastar o eleitor do processo eleitoral sob o argumento de que essa medida é democrática nada mais é do que contribuir para a elitização do processo político. Eu penso que quanto maior seja o número de eleitores, melhor para a democracia. E terceiro, com relação aos partidos políticos, o que me parece que é mais fundamental não é diminuir a possibilidade da quantidade de partidos. Porque, embora nós tenhamos pouco mais de 30 partidos registrados na Justiça Eleitoral, menos de 10 são partidos efetivos, relevantes no sistema decisório. E quem está fazendo essa reforma é o próprio eleitor. Se nós compararmos o desempenho dos partidos nas últimas 5 legislaturas, nós veremos que ele conferiu a sua confiança, a sua identificação e o seu voto a menos de uma dezena de partidos políticos. Portanto, há uma estabilidade no sistema partidário. Me parece que é mais razoável pensar em medidas corretivas como a proibição de coligação para disputas eleitorais proporcionais, de forma que o eleitor manifeste soberanamente a sua vontade e o sistema eleitoral reflita essa vontade. Acho muito importante corrigir as distorções do sistema representativo federativo. A bancada de São Paulo hoje, por exemplo, tem apenas 70 deputados federais e o critério uma cabeça, um voto é desrespeitado por essa desproporção. Portanto, algumas medidas de correção, de aperfeiçoamento do sistema eleitoral precisam ser vistas da ótica da sua incidência na vida real da política, a bem da democracia. Tá ótimo, Jefferson. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. O Unesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta já. O Vunesp Informa Especial de hoje traz orientações para quem vai prestar o vestibular da Unesp neste domingo. Olá! 17 de novembro é a data da primeira fase do vestibular da Unesp 2014. Neste dia, é preciso levar um documento de identificação original com foto. Pode ser o RG, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho ou o passaporte. Independentemente do documento, ele deve permitir claramente a identificação. Caso contrário, não será aceito e o candidato será declarado ausente. Nas salas de prova, não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos e de acessórios como bonés, gorros, chapéus e óculos de sol. O desrespeito a estas regras também desclassifica o vestibulando. Para evitar problemas, leia com cuidado o Manual do Candidato, disponível no site da Vunesp, que é o www.vunesp.com.br. Mais informações ainda pelo Disque Vunesp. Você confere outras dicas de vestibulares ao longo da nossa programação. Até
domingo agora é realizada a Semana Municipal do Hip Hop, uma parceria entre o Ponto de Cultura Acesso ao Hip Hop e a Prefeitura de Bauru. E hoje os alunos da escola Ada Cariani, no Meridota, tiveram uma lição diferente. Receberam o combo Hip Hop. Os alunos se reuniram na quadra e a animação era grande. Essa é a primeira vez que a escola Ada Cariani abre as portas para a cultura hip hop e para uma atividade diferente, o combo, que reúne vários elementos do hip hop, como o rap e o breaking. Esse combo surgiu da ideia que a gente já tinha o ano passado as oficinas nas escolas. Então, num certo dia a gente tinha oficina de MC, no outro dia oficina de grafite e assim por diante. E a gente decidiu dessa vez atender todas as escolas de uma vez só, levando o hip hop, não um elemento só. Depois de uma conversa rápida com os alunos, os membros do Ponto de Cultura Acesso Hip Hop começaram as apresentações. Débora foi a primeira a mostrar os passos do breaking. Quem aqui sabe dançar? E logo chamou os alunos para experimentarem a dança. As pessoas falam, nossa, uma garota dançando, que massa, porque acha que só porque a mulher não consegue dançar e tal. E tipo, é inspiração. E não tem dinheiro que pague isso. Os passos são tão contagiantes que o Cauê não resistiu. Ele mostrou para todo mundo que a deficiência física não o impede de se divertir. Para a coordenadora da escola, a atividade é uma oportunidade de integrar os alunos e de conhecer melhor os elementos de uma cultura que faz parte da realidade deles. Que é a cultura hip hop, então reúne aí elementos da dança, da música, da poesia. Essas crianças estão o tempo todo, eles estão ligados a isso. Então o professor que tiver um pouco de sensibilidade pode aproveitar isso assim, de uma maneira muito bacana. Da hora, porque não é normalmente que acontece isso nesses eventos aqui na escola. E é bom porque a escola tem aceitado abrir esse espaço para eles também. Depois do breaking, foi a hora de curtir o rap. As letras com críticas a problemas sociais fizeram os alunos pensar. Para quem tem dúvidas de que o hip hop contribui com o aprendizado em sala de aula, o Osmar responde. Vai ser muito importante pra gente. Isso aqui não vai ser só aqui agora e a gente não vai levar isso, a gente vai levar pro resto da vida. Essas foram as notícias de hoje. O Nesp Notícias volta amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.